Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre tomada de Jericó. É o terceiro vídeo que eu estou falando sobre esse tema, porque eu vou estar introduzindo aqui outros dois livros que eu não consultei nos dois primeiros vídeos. Tá? O primeiro livro que eu gostaria de citar é esse aqui, do Randall Price, Arqueologia Bíblica. Ele é publicado pela editora CPAD de 2017, mas o livro lá em inglês ele é de 1997, tá? A primeira edição em inglês. Esse livro daqui, qual é a edição? É a primeira edição. Então ele vai falar aqui sobre Jericó. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre Jericó, que é o capítulo 8. Vamos ver o que ele fala de Jericó? Bom, Jericó, então, foi uma cidade tomada quando os israelitas chegaram ali na região ali de Canaã, tá? Então, em 1950, Kathleen Kenyon escavou Jericó e concluiu que, inicialmente, um arqueólogo chamado Garston fez a datação lá, concluiu que a cidade foi destruída em 1400 a.C. e que estaria confirmando o relato bíblico, porque ainda estaria compatível com o Êxodo. Né? Lembrando que o Êxodo existem duas correntes, um que defende que o êxodo foi em 1250 e outro que o êxodo foi em 1400. Né? São dois faraós aí em questão. 1250 é o Ramsés II e 1400 seria um outro faraó. Então, 1400 daria para a destruição de Jericó, estaria compatível. A Kathleen Kenyon, em 1950, mostrou que ele estava errado e disse que a cidade havia sido destruída antes, em 1550. De maneira que quando eles chegaram lá em 1400, se é que chegaram, já não tinha cidade nenhuma, já estava tudo destruído. Tá? Em círculos acadêmicos modernos, a questão de uma conquista histórica, né? Ou seja, a pergunta, será que as muralhas de Jericó realmente caíram pelos exércitos israelitas? Né? Isso não é uma questão de modo algum. Israel Finkelstein, que é diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, que tem escavado em alguns sítios da conquista, conclui: esta não é uma possibilidade, assunto encerrado. Finkelstein chega a essa conclusão através de uma análise dos padrões de assentamento nas regiões montanhosas de Israel. Tá? Então, o Israel verdadeiro, não o Israel das histórias bíblicas, emergiu no cenário histórico no 8º ou 9º século. Então, 300 ou 400 anos depois que a Bíblia descreve os eventos. Bom, esse é o cenário da maior parte dos eruditos. Tá? O debate sobre a interpretação dos achados está entre aqueles que aceitam o relato bíblico e aqueles que confiam no modelo estritamente arqueológico. Tá? A data de 1400 para a conquista já foi no passado assumida pela maioria dos arqueólogos. Foi grandemente abandonada em favor de uma data mais recente, seguindo a própria mudança do pensamento do patriarca arqueológico Albright durante suas escavações em Beitim. Albright havia identificado Beitim com a bíblica Betel, e quando descrevia o nível de distribuição que poderia datar de 1250, sentia-se compelido a rever a data da conquista. Então ele identificou lá em Betel, outra cidade, tá? Vestígios de destruição em 1250, que se encaixava lá com a primeira data do Êxodo, e aí ele passou a considerar essa data. Outros sítios arqueológicos pareciam ter sido ocupados na mesma época. Todavia, antes de revirmos a cronologia bíblica à luz da arqueologia, temos que examinar as pressuposições. Primeiro, houve muitos invasores entrando em Israel durante essa época e poderiam ser responsáveis por essa destruição.
530 a.C., o faraó egípcio Merneptah conduziu alguns combates, que está descritos nas terras de Merneptah. Houve também conflitos intertribais que ocorreram em Canaã, e o livro bíblico de Juízes registra ciclos de revoluções dentro das terras. Então, 1200 já está um pouco mais recente, né? Então, isso aqui vai dizer, ó, teve conflitos nessa época mesmo, não é necessariamente porque ali estão chegando. Os judeus já poderiam já estar lá já há algum tempo. Tá? Isso daí é o que o Mathieu Richel, que é o segundo livro que eu trago aqui, A Bíblia e a Arqueologia, que ele é um livro publicado pela Sociedade Religiosa Vida Nova, é um livro originalmente de 2011, tá? E aí ele fala disso aí. Ele fala assim, ó, mesmo unido de um espírito formado de rigor científico, o arqueólogo constantemente corre o risco de sucumbir à tentação muito natural, a de prontamente fazer correspondência entre uma descoberta no campo e um elemento mencionado nas fontes bíblicas. Deve-se, pois, ter em mente que, na maior parte do tempo, rigorosamente falando, as correlações são possíveis, mas não comprovadas de maneira absoluta. Por exemplo, as escavações em Azor revelaram um palácio canadeu que apresentava sinais de incêndio ocorrido no século XIII. Estamos lá em 1250 a.C., tá? Ao visitar o sítio, podemos ainda ver restos de calcinação de pedra que compunham o interior dos muros. Opa, então é em 1250 que os judeus chegaram lá, né? Estão vindo de Canaã, do Egito. E mais no interior do salão principal, constatamos que os blocos de basalto sobre os quais os muros de tijolos se apoiavam foram literalmente estilhaçados. Isso só ocorre graças à alta temperatura causada por incêndio. Ora, o livro de Josué menciona a destruição da cidade de Azor pelo fogo, quando da conquista de Canaã, que em geral é situada no século XIII, está usando a primeira data do Êxodo, 1250. Tá? É então muito tentador associar a descoberta arqueológica com o evento mencionado na Bíblia. A data do incêndio, entretanto, não pode ser identificada de maneira muito precisa no século XIII, e não há evidências materiais apontando a identidade dos autores. Alguns perguntam se não seria o caso de atribuir aos egípcios, cujo controle da região durou muito tempo. Na medida em que uma fonte escrita antiga, o livro de Josué, evoca um incêndio naquela época, e é a única a fazê-lo, a correlação com o relato bíblico parece, em todo caso, mais natural, mas não existe evidência absoluta. Tanto não existe, quanto que agora os arqueólogos cristãos já abandonaram a data de 1200 e já estão trabalhando com a data de 1400, mais antigo. Né? Então, essa destruição em 1250 foi outra coisa, foi outra destruição, por outra razão. Então, a associação de 1250 com o relato bíblico já foi afastada aqui, né? Porque já estão trabalhando com 1400. Agora vem aqui, outra dificuldade resulta no fato de que muita frequência é esquecido de que tanto da Bíblia quanto da arqueologia comparam-se interpretações raramente fatos brutos. A conquista de Canaã é um caso típico. William Albright, que eu acabei de citar, foi um dos pioneiros de arqueologia sírio-palestinense, criou o modelo de conquista relâmpago para os livros, os eventos de Josué, descrevendo a conquista de Canaã pelos hebreus como uma espécie de blitzkrieg, né? Que nem os alemães, uma coisa assim avassaladora, uma guerra relâmpago, realizada em uma extensa série de conquistas de cidades, rápidas e destruidoras. Ele julgou ter descoberto nos sítios vestígios de uma destruição e viu neles uma ilustração física das histórias bíblicas. Quando posteriormente os arqueólogos perceberam que os vestígios de destruição não eram tão claros ou que não datavam do século XIII, o modelo entrou em colapso e muitos deduziram que as narrativas bíblicas eram exageradas. Mas veja bem, o livro de Josué menciona um grande número de cidades capturadas, porém apenas 3 são mencionadas como tendo sido destruídas pelo fogo, que é Jericó, Ai e Azor. Além disso, uma leitura precisa do texto indica que os conquistadores se contentavam, na maior parte do tempo, com assaltos que desestabilizavam os cananeus, retornando imediatamente ao seu quartel-general. Levando em um modo de descrição antiga de batalhas e retórica própria do texto bíblico, hoje parece mais claro aos exegetas que o próprio livro de Josué sugere que a conquista foi limitada e inacabada, como o livro de Juízes sublinha claramente em Juízes capítulo 1.
Em resumo, o modelo de Albright, aquela conquista avassaladora dos judeus, era somente uma simplificação, até mesmo uma caricatura das descrições bíblicas. Tanto é assim que o fiasco do modelo não invalida as descrições. Para as únicas três referidas cidades, os dados são ambíguos em Jericó, dados ambíguos em Jericó. Não dá para concluir que o relato bíblico ali está caracterizado em Jericó, mesmo em 1400. Incertos na cidade de Ai e concordantes em Azor. Nesse caso, uma interpretação bíblica inadequada foi confrontada com uma interpretação inadequada dos dados arqueológicos. E quando esses últimos foram reavaliados, muitos concluíram precipitadamente que a Bíblia estava enganada. Então, aqui é uma conclusão. Aqui praticamente descarta 1250, né? E diz que os dados não são conclusivos de Jericó. Tá? Aqui, voltando aqui ao texto do Randall Price, né? Então, ele diz que essa ideia da conquista avassaladora foi substituída. Já existem teorias como a infiltração pacífica, ou seja, os judeus se instalaram ali bem aos pouquinhos, lentamente. A teoria da revolta dos camponeses, tá? Que identificam que os israelenses estavam misturados ali entre os camponeses e houve nessas revoltas os camponeses que destruíram essas cidades. A outra teoria é a teoria da transição, que seria transições arqueológicas entre o final da Idade do Bronze recente e o começo da Idade de Ferro, para argumentar que as mudanças sociais e tecnológicas forçaram a emergência dos israelitas como uma cultura distinta. E tem também a teoria da imaginação, que argumenta que aquelas mudanças climáticas na transição entre os períodos arqueológicos fizeram o povo das montanhas, israelitas e filisteus, a emergir numa tentativa de formar uma comunidade. A despeito de sua dependência sobre a mesma evidência arqueológica, cada teoria interpreta a evidência de maneira diferente, demonstrando que a evidência em si é mesmo ambígua. Na análise final, nenhuma dessas teorias adequadamente responde como a cultura dos cananeus acabou e Israel conquistou seu espaço, com tamanha extensão na terra de Canaã. Então, nenhuma dessas teorias aqui também consegue satisfatoriamente. Apesar daquela imagem do Albright de uma conquista súbita de várias cidades, essa também não se revelou satisfatória. Além do que está falando de 1250, aqui a gente está vendo que Jericó, a questão está girando em torno de 1400, né? Não é mais de 1250. Aí ela vai falando aqui da cidade de Azor, diz que há novas investigações com o trabalho de Igael Iadin, tá? No sítio de Azor, e seu sucessor Amon Ben Tor. Tá? Aí diz assim, se assim for, quer dizer, são coisas que ainda estão sendo reveladas ali. Se assim for, Azor pode ganhar as manchetes muito em breve. Tá? A evidência de Jericó, ele fala do trabalho do Brian Wood, cita lá que ele insiste na datação de 1400, ele reforça que a forma de conquista bate com o do relato bíblico, a gente já viu isso nos outros vídeos. Ele cita os escaravelhos egípcios, tá? E a estratigrafia da cidade de Jericó, que a estratigrafia revelou 20 diferentes fases arquitetônicas que duraram por longos períodos e sofreram 12 destruições menores. Se, como Kathleen Canyon declara, a cidade encontrou seu fim em 1550 a.C., no Bronze Médio II, todas essas fases teriam de ser encaixadas no período anterior, ou seja, que vai do 1650 a.C. a 1550 a.C., em apenas 100 anos, que daria um tempo impossivelmente curto para tanta atividade. Mas aí eu pergunto, se ele também coloca em 1400, de 1650 a 1400, são 200 anos, vai resolver o problema dele? Também vai ser o tempo suficiente? E depois ele coloca a questão do radiocarbono, que o Albright, não, o Brian Wood fez lá uma datação que deu 1410 para a distribuição da cidade. Mas já temos escalações ítalo-palestinas de 2014 que revelou ambíguo, não foi conclusivo. Tá?
Aqui ele fala também de um altar de Josué que teria sido encontrado no Monte Ebal. Esse altar é descrito em Josué, capítulo 8, 30. Isso foi revelado na revista bíblica Archaeological Review, mas ainda é incerto. De qualquer maneira, esse altar ele data de 1220 a 1000 a.C. Tarde demais para a conquista bíblica. Então ele mesmo já descarta que não resolve a questão da conquista. Aí vem, a conquista pode ser encontrada, quer dizer, você veja que mesmo depois do trabalho do Brian Wood, ele ainda revela que ainda não há, ainda, a questão ainda não está, não convenceu ainda os trabalhos de Brian Wood, né? Vamos então procurar tal evidência de algum modo. Eugene Merrill, professor de Antigo Testamento do Dallas Theology Seminary, é de opinião que tais esforços são inúteis. A verificabilidade arqueológica da conquista revela-se um exercício em irrelevância. Tudo que alguém poderia esperar é alguma indicação de que os ocupantes da Terra dizimados foram substituídos por colonizadores étnica e culturalmente diferentes. Uma busca que é notoriamente infrutífera. Então, mesmo diante dessa pouca evidência arqueológica nessas três cidades que eu citei, Jericó, Ai e Azor, Azor está melhor, mas não devemos procurar por uma camada de conquista, exceto nessas três cidades queimadas. E mesmo lá, com destruições subsequentes por outros invasores, nossas expectativas têm que ser moderadas. Quer dizer, o próprio Randall Price está dizendo que não é muito frutífero. Aí ele no final, ele conclui o seguinte, que o fato é que o relato bíblico está correto. Não há por que duvidar do relato bíblico. Mesmo que nós não temos essas evidências arqueológicas, né? A ausência dessas evidências não permite a gente descartar o relato bíblico. Portanto, nossa busca pela conquista não tem sido em vão. Seja a falta de evidência suficiente ou a relevância de qualquer evidência, a busca forçou o retorno ao texto bíblico. Já que não temos evidência arqueológica, então vale o relato bíblico. É isso que o Randall Price está dizendo. Mas o Israel Finkelstein está dizendo, se o relato bíblico diz que a cidade de Jericó foi destruída em 1550, então não tem como ter conquista em 1400. É isso. Muito obrigado, então.